Bíblia nos apresenta um Deus autossuficiente, ou seja, um Deus que não precisa de nada nem de ninguém. Mas esse mesmo Deus que é autossuficiente, Ele é também gracioso e amoroso. Deus é gracioso e amoroso. Você pode dizer amém? Esse Deus, Ele não tem problema de solidão. Esse Deus não tem conflitos internos. Esse Deus, Ele é absolutamente resolvido consigo mesmo, porque Ele é santo, porque Ele é todo-poderoso. Mas esse Deus, na sua onipotência e na sua graça, Ele resolve criar seres, trazer um universo à existência e trazer habitantes para esse universo. E Ele cria o homem, Ele cria o ser humano. E quando Deus cria Adão e Eva e fala para eles se multiplicarem, gerarem filhos, Deus tinha um propósito. E o propósito do Criador era formar um povo, que seria o seu povo. E Deus seria o Deus desse povo. Há uma fórmula, uma frase que perpassa toda a Escritura. E a frase é, e essa frase está no texto que nós lemos: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Era esse o propósito de Deus, formar um povo para si mesmo, para o louvor da sua glória. Um povo que fosse propriedade dele. Um povo que o servisse e que o amasse de maneira voluntária. Deus não cria robôs. Deus não os automatiza. Deus cria indivíduos com razão, com emoção e com vontade. E assim Deus forma Adão e Eva. E quando Deus forma Adão e Eva, faz com eles um pacto. Um pacto que a teologia reformada chama de pacto das obras. Naquele pacto das obras, os nossos primeiros pais, eles podiam obedecer a Deus. E por que eles podiam obedecer a Deus? Porque Deus os tinha criado de maneira santa, de maneira reta. Deus os tinha formado em justiça e em retidão. Então eles tinham as condições de obedecer a Deus. Todos nós conhecemos a história e os nossos primeiros pais, eles quebram aquele pacto. Eles desobedecem a Deus comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali eles morrem. Eles morrem espiritualmente e eles se tornam suscetíveis à morte física, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu queria que você notasse, Deus, Ele não desiste desse homem. E Deus continua em busca desse homem. E você percebe isso desde o Éden, quando o Senhor vai atrás de Adão e usando uma linguagem humana, porque Deus é onipresente, Ele pergunta: Adão, onde você está? Onde você está, Adão? E aquele homem afetado pelo pecado agora se esconde de Deus, mas Deus vai em busca desse homem. E nesse processo agora de Deus realizar uma nova criação, a Bíblia chama isso de regeneração, de redenção.
Deus agora vai estabelecer uma nova aliança com esse homem. Só que esta aliança que Deus estabelece não é mais uma aliança de obras. Esse homem, ele não consegue mais dar conta. Esse homem que somos nós, ele não consegue mais atingir os ideais de Deus. Ele não atinge mais o propósito de Deus por si mesmo. E Deus, ele começa a estabelecer uma aliança da graça. E essa aliança da graça, presta atenção, ela é firmada nas promessas de Deus. E esta aliança da graça, ela é estabelecida com os princípios do próprio Deus para abençoar esse homem. Note bem. Às vezes há uma ideia presente em alguns de nós cristãos, em que o Antigo Testamento apresenta uma aliança de obras, e o Novo Testamento apresenta uma aliança da graça, em que os crentes do Antigo Testamento eram salvos pelas suas obras, e os crentes do Novo Testamento são salvos pela graça. Já ouviram isso em algum lugar? Em que o modo de salvação na antiga aliança é diferente do modo de salvação na nova aliança. Irmãos, desde que o homem pecou, e o Senhor começa a estabelecer um novo caráter da sua aliança. E essa aliança, ela tem várias administrações, com Noé, com Moisés, com Davi. Aquela aliança já é uma aliança da graça. Quando Deus ordena aos israelitas que matassem animais, que seriam sacrificados, Deus está dizendo: vocês não podem resolver o seu problema. Eu posso resolver o seu problema. Vocês não podem se redimir. Eu posso redimi-los. E no texto que nós lemos, irmãos, nós temos Jeremias. Jeremias foi um profeta que viu a nação de Israel, o reino sul, sendo subjugado pela Babilônia. E Jeremias escreveu Lamentações, descrevendo o horror daquilo que os israelitas viveram. E ele expõe em Lamentações, como o próprio título do livro descreve, a sua dor. Mas o próprio Jeremias, no capítulo 29, ele escreve uma carta, olha aí na sua Bíblia, dizendo que os israelitas iriam voltar do cativeiro após 70 anos. No capítulo de número 30, nós vemos Deus dizendo novamente que iria trazer o seu povo do cativeiro. E no capítulo de número 31, Deus mostra que a tristeza do povo seria transformada em alegria. É nesse contexto que Jeremias introduz uma promessa de uma aliança nova. Aliança, irmãos, é um pacto. Aliança é um pacto soberanamente administrado por Deus. E nesse pacto, Deus se compromete, presta atenção, Deus se compromete em abençoar o homem. E o homem se compromete em servir a Deus. Agora note bem, nós vivemos numa geração
em que muitas pessoas têm falado que alguns homens, algumas mulheres não querem compromisso. Nós tivemos a festa da carne, aquela exposição de pecado, chamada carnaval. E uma artista, vou usar essa expressão, que vive sendo aclamada pela mídia, caracterizada pela sua sensualidade, que é chamada de arte, pela sua vida devassa, que é chamada de liberdade. Ela diz: o que eu mais fiz nesse carnaval foi beijar. E beijar muita gente. Isso descreve um pouco da realidade de geração que não quer compromisso, né? Às vezes eu vejo gente reclamando. Tem alguns meninos que não querem compromisso. Tem algumas meninas que não querem compromisso. Não querem. E a gente vê essa realidade, às vezes há questões econômicas envolvidas, as pessoas não têm condição de casar, às vezes não encontram a pessoa, mas a gente percebe hoje como as pessoas casam cada vez mais tarde. Algumas não casam antes porque não encontram, algumas não casam antes porque não têm condições financeiras, mas alguns casam mais e mais e mais e mais e mais tarde. E buscam ter filhos cada vez mais tarde, aqueles que buscam ter filhos. Isso é uma realidade social. Isso é uma realidade da nossa geração e a gente não vai entrar nos méritos dessa questão, mas eu queria que você voltasse. Porque eu estava falando que existem pessoas da nossa geração que não querem desenvolver compromissos. É a geração do ficar. É a geração que quer ficar, que quer desfrutar, que quer ter prazer, mas não quer ter aliança. E às vezes as pessoas transferem esse tipo de ideia com Deus. Elas querem ser abençoadas por Deus, elas querem que Deus responda às suas orações, elas querem sentir a presença de Deus, mas elas não querem compromisso com Deus. Quando a coisa aperta, elas pulam para fora. E aí hoje você tem um outro modelo de igreja. É a igreja que não tem disciplina. É a igreja que os membros podem se embriagar, podem ir para os carnavais e para as folias da vida. É a igreja que as pessoas podem ter negócios ilícitos. São igrejas que os jovens fazem sexo antes do casamento. São igrejas em que as pessoas moram juntas sem serem casadas. E tudo é visto como normal. Quando você olha a Escritura, você percebe que Deus não se relaciona com pessoas senão por meio de uma aliança. Quando Deus estabelece uma relação com um indivíduo, Ele faz uma aliança com aquele indivíduo. Não há poliamor na relação com Deus. Eu me relaciono com fulano, mas também me relaciono com Beltrano, com Cicrano, com fulano, porque eu tenho um amor para todos. Não é isso. Na relação com Deus, nós nos comprometemos com Ele, porque antes disso, Ele se compromete conosco. E Ele nos dá graça para nos comprometermos com Ele. E aqui, nesse texto, amados irmãos, nós temos a promessa de Deus estabelecendo uma nova aliança. E Deus aqui, Ele mostra para o povo de Israel que o propósito dele era mais do que restaurar o povo à terra prometida.
que o propósito dele era mais do que levar o povo a ser uma nação soberana, a ser uma nação independente de outras nações. Que o propósito dele era restaurar espiritualmente aquele povo, restaurar espiritualmente aquela nação. Era esse o propósito. Se você observar, meus amados irmãos, em Ezequiel capítulo 37, do verso 24 ao verso 28, não precisa abrir a sua Bíblia. Deus fala que um rei vindouro, e Deus chama esse rei de Davi, iria estabelecer uma nova aliança com o seu povo. Só que essa aliança é diferente. Por que é diferente? Eu queria que você pensasse na antiga aliança. Na antiga aliança, a lei de Deus era escrita onde, irmãos? Onde? Onde foi escrita a lei de Deus na antiga aliança? Em tábuas de pedra. Deus vai mostrar que na nova aliança, a sua lei não seria escrita em tábuas de pedra. A sua lei seria escrita no coração das pessoas. Seria escrita na alma das pessoas. Porque nós não damos conta. Porque nós não conseguimos por nós mesmos obedecermos os princípios de Deus. Na antiga aliança, haveria e havia mediadores humanos, como Moisés, mas mediadores falhos, mediadores pecadores. A nova aliança teria um mediador absolutamente perfeito, absolutamente puro, absolutamente justo. Na nova aliança, havia um caráter superior. Superior. Eu queria apresentar, irmãos, olhando esse texto aqui. Presta atenção, não perca a lógica. 3 características desse novo pacto, desta nova aliança que Deus estabelece, não apenas com Israel, com Judá, mas com aqueles que formarão o seu povo. Presta atenção. Em primeiro lugar, na nova aliança, a lei de Deus, note bem, os princípios de Deus seriam colocados na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito. Perceba aí o texto, verso de número 33. Depois que Deus diz que vai firmar uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como a aliança que ele fez no Egito, porque os israelitas anularam aquela aliança. Diz o texto, que Deus iria na mente imprimir as suas leis. E no coração iria as inscrever. Ou seja, qual é a característica dessa nova aliança? A lei seria imprimida ou impressa internamente. Internamente. Irmãos, você já viu aquela situação que você se rende a Cristo e de repente os seus desejos são mudados? As suas afeições são mudadas. Aqueles desejos pecaminosos que eram tão fortes no seu coração, eles vão diminuindo. Aquele anseio pelo pecado se torna em anseio por fazer a vontade de Deus. Aquela alegria em pecar se torna em tristeza pelo pecado e alegria em fazer e cumprir o plano de Deus. O que é isso, irmãos? É Deus imprimindo a lei dele no nosso coração. Por que Deus coloca a lei dele no nosso coração? Para que a gente se submeta em obediência. E como é que Deus coloca a lei dele no nosso coração? Pelo seu
Espírito. E como é que a gente tem desejo de obedecer a Deus? Pelo seu Espírito. Irmãos, prestemos atenção. Ser evangélico, ser crente, é muito mais do que ter uma religião. É muito mais do que frequentar uma igreja. É muito mais do que cantar algumas músicas. É muito mais do que ouvir uma mensagem. É muito mais do que ter uma tradição religiosa. Ser crente é ter a vida de Deus dentro de nós. É isso. É isso. Porque só tendo a vida de Deus dentro de nós é que nós iremos amá-lo. Só tendo a vida de Deus dentro de nós é que nós iremos buscar, mesmo ainda pecadores, mesmo ainda falhos, iremos buscar obedecê-lo. Não adianta a gente pedir para um escorpião não ferroar. Ele vai, porque é da natureza dele. Não adianta pedir para um pecador regenerado viver para a glória de Deus. Ele não vai viver para a glória de Deus, porque a natureza dele é desobedecer a Deus. Mas quando Deus coloca a natureza dele no meu e no seu coração, o nosso anseio maior é amá-lo. Se há alguém aqui nesta manhã que diz, meu Deus, eu não te desejo conhecer. Meu Deus, o meu coração é tão frio. Meu Deus, eu não desejo seguir a tua palavra. Meu Deus, eu não desejo te amar. Meu Deus, as características da minha vida é de um não convertido. Nesta manhã, clame com toda a sua alma e diga, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Meu Deus, se eu não for nascido de novo, ó Deus, me ressuscita nesta manhã. Me faz ouvir a tua voz, e que a tua voz, não apenas aos meus ouvidos, mas à minha alma, me ressuscite. E aí a nossa vida é transformada. Segundo lugar, na nova aliança, não apenas a lei de Deus é colocada interiormente, mas na nova aliança, o conhecimento de Deus, ele é universal. Ele é mundial. Vou explicar. Veja aí o que é que diz o verso de número 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque o quê? Todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. O que Deus está dizendo aqui, é que gentios e judeus irão conhecê-lo. O que Deus está dizendo aqui no texto é que o conhecimento dele não será apenas dos sacerdotes, não será apenas de um grupo específico. O que Deus está dizendo aqui, que o conhecimento dele vai encher a terra, que o conhecimento dele vai encher o mundo. O que o Senhor está dizendo aqui é que judeus e gentios, pessoas de diferentes etnias, vão conhecê-lo. Presta atenção, na antiga aliança havia a figura do sacerdote. Só o sacerdote tinha acesso a Deus, só o sacerdote podia oferecer sacrifícios. Na nova aliança, todos aqueles que são crentes podem conhecer a Deus. Na nova aliança, todos têm acesso a Deus. Na nova aliança, todos os que se renderam a Cristo podem ter um conhecimento de Deus por meio do Evangelho. Presta atenção, Deus não está ensinando aqui que não haverá mestres na nova aliança,
que não haverá professores na nova aliança, que não haverá pastores na nova aliança, porque o próprio Deus afirma que haverá. Há pessoas com dons de ensino, há pastores, há mestres. Nós, crentes, somos chamados a ensinar uns aos outros. Mas o que Deus está dizendo aqui é que na nova aliança, veja bem, irmão, desde o menor até o maior, desde o crente menos letrado até o mais letrado, desde o crente mais rico até o mais pobre, desde o crente que sabe a Bíblia de capa a capa, até aquele que não conhece tanto a Bíblia, mas que deve conhecer e lê-la cada vez mais, todos eles terão livre acesso a Deus. Não é maravilhoso isso, irmãos? Porque nós temos um mediador que nos dá livre acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Irmão, você tem acesso a Deus. Você tem acesso a Deus, livre. A todo momento, a qualquer hora, a qualquer instante. O acesso foi livre. Porque a nova aliança profetizada foi estabelecida. Terceiro lugar. Terceiro e último. Veja o texto. O texto vai nos dizer que na nova aliança, não apenas a lei de Deus é colocada em nosso coração. Na nova aliança, não apenas o conhecimento de Deus é universal, mas na nova aliança, diz o texto, o perdão de Deus é eterno, é definitivo. Verso de número 34, parte B, diz o texto, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, o quê? Jamais me lembrarei. Na antiga aliança, o povo de Israel tinha que ficar sacrificando animais. Sacrificando animais. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, sacrificava animais, em favor dele, em favor do povo. Aquilo era uma lembrança de quê? Presta atenção. Aquilo era uma lembrança de quê? Primeiro, Deus estava dizendo, você não pode resolver o seu problema, eu posso. Segundo, presta atenção. Deus estava dizendo, para que você tenha os seus pecados perdoados, alguém precisa morrer em seu lugar. E o animal morria. Terceiro, Deus estava dizendo, esses animais que morrem simbolizam alguém. Porque esses animais têm que morrer constantemente. E isso mostra que esses sacrifícios são ineficazes. Porque você mata animal hoje, mas daqui a um tempo tem que sacrificar de novo. São ineficazes. Mas esses animais apontam para um sacrifício que vai ser eficaz. Para um sacrifício que vai ser definitivo. Você não pode resolver o seu problema. E Yahvé pode resolver o seu problema. O seu problema é muito grave. O nosso problema é muito grave. E Yahvé vai resolver o nosso problema. Mas para ele resolver o nosso pecado, alguém tem que morrer. E esse alguém que tem que morrer eram simbolizados pelos animais. Mas os animais não podiam purificar pecados. Mas haveria alguém absolutamente puro, que iria morrer e purificar os nossos pecados. E quando você vai para a nova aliança, Jesus está diante dos seus discípulos e ele estabelece a ceia, e nós vamos participar da ceia daqui a alguns instantes. E Jesus, quando vai estabelecer a ceia, ele pega um cálice e ele diz assim, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Onde essa palavra de Jeremias se cumpre, irmãos? Ela se cumpre em Cristo. Jeremias, séculos antes, ele profetiza, ele visualiza que haveria um mediador perfeito de uma aliança. Que haveria aquele que estabeleceria uma nova aliança. E nessa nova aliança, Deus iria colocar a sua palavra no nosso coração. Nessa nova aliança,
todos nós seríamos sacerdotes de Deus. E nessa nova aliança, Deus iria perdoar os nossos pecados definitivamente. Não é aquela questão de algumas manifestações de perdão hoje. A pessoa perdoa, mas o outro diz, eu perdoo. Aliás, a pessoa ofende, o outro diz, eu perdoo. Mas quando a pessoa ofende de novo, ele deixa de perdoar o erro anteriormente, ele ressuscita e diz, mas você fez isso. Não houve perdão. Mas você fez aquilo, mas você furou minha bola. Mas você quebrou isso meu. Mas você me difamou. Mas você não falou comigo na rua. Mas você fez isso e aquilo outro. Deus não faz assim. Quando Deus nos perdoa, Ele nos perdoa definitivamente. Miqueias diz que Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E alguém já disse, isso não está escrito na Bíblia, que Ele coloca uma placa dizendo, proibido pescar. Ou seja, os pecados foram perdoados. Queria terminar. É essa aliança que Deus estabelece com cada um de nós. É esta aliança que Deus estabelece não apenas com o Israel natural, não. Deus estabelece com o Israel espiritual, com os judeus e com os gentios que são crentes, que são nascidos de novo. Quando Ezequiel fala do Davi, o Davi queria reinar sobre o povo. O Davi queria estabelecer uma nova aliança com o seu povo. Quem era esse Davi? Esse Davi é o descendente de Davi. Quem é esse descendente de Davi? Esse descendente de Davi é descrito na genealogia, lá em Mateus capítulo 1. Esse descendente de Davi é Jesus. Esse rei perfeito, esse rei justo, esse rei puro, que iria fazer uma aliança eterna com o povo dele. Abra sua Bíblia em Jeremias 32, 40. Jeremias 32, 40. Diz assim, vamos ler juntos? Jeremias 32, 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. A nova aliança é nova, mas ela é eterna. É nova. A lei de Deus é colocada no nosso coração. O temor de Deus é colocado no nosso coração. É nova. Deus jamais vai nos abandonar. Deus jamais vai desistir de nós, porque Ele decidiu em Jesus Cristo estabelecer um pacto conosco, uma lei interna, um conhecimento universal do Senhor, um perdão eterno. Você está nessa aliança? Você tem uma aliança com Deus? Ou você quer ter uma experiência com Deus no domingo? Eu quero sentir a presença de Deus no domingo, mas durante a semana eu vivo de qualquer jeito. Não é assim que Deus se relaciona. Deus se relaciona conosco, se obrigando conosco. Ele que não precisa de nós para nos abençoar. E Ele graciosamente coloca a sua palavra no nosso coração. E Ele diz, eu te salvo pela graça. Você não pode se salvar. Mas porque você é salvo? Porque você é salvo? Eu quero que você viva em gratidão a mim. Na nova aliança, Deus não diz, você vai me obedecer, e quando você me obedecer, você entra na aliança. Na nova aliança, Deus diz, se renda a mim,
E se você se render a mim, se entregar a mim de todo o coração, eu vou te fazer obediente a mim. A obediência não é o requisito para entrar na aliança. A obediência é o resultado de estar numa aliança. Que nós possamos estar firmes, irmãos. Firmes nesses dias maus, nesses dias de apostasia. Que nós possamos estar firmes na nossa aliança e no nosso compromisso com o Senhor.